Fala, galerinha, beleza? Hoje e aí? eu tô iluminado. Você tá... Meus olhos! Marca texto hoje. Hoje você tá marca-texto? eu tô Abadá do Sou Chicleteiro? Sou chicleteiro, eu chicleteira. Pode cantar assim? Será Pode, que vai acho que cortar, não no sei? YouTube não corta isso não, né? É só quando a gente coloca outros áudios, né? Chama a vinheta aí, chama a Vai, vinheta. vinheta, vai. Galerinha, é o seguinte, ó. Quando a gente tem o número de oxidação NOx, né? As regrinhas de determinação do NOx. Galerinha, essas regrinhas são justamente para a gente poder calcular o NOx de alguns átomos, que eles variam esse NOx dentro de algumas substâncias. Quer dizer que átomos, quando eles estão interligados em substâncias diferentes, sendo o mesmo elemento, nós temos ali a variação de NOx. Por exemplo, o manganês, ele tem um NOx 0, mais 2 e um monte de NOx aí para cima. Então ele tem NOx variado. Quando ele está dentro de uma substância, para a gente calcular o NOx dele, a gente precisa estabelecer os NOx fixos, como que os elementos se comportam. E a gente tem alguns NOx fixos, principalmente quando as substâncias são simples. Quando as substâncias são simples, ou quando nós temos ali átomos interligados a eles mesmos, né? Ou então no caso dos metais, no estado sólido, que é apenas um tipo de átomo interligados, nós temos ali um NOx igual a 0. Justamente por quê? Porque quando nós temos hidrogênio ligado a hidrogênio, oxigênio ligado a oxigênio, apenas um retículo de ferro, enxofre ligado a enxofre. Nós temos vários outros tipos de átomos e de substâncias que estão interligadas que não há diferença de eletronegatividade. Então não gera nenhum íon e não gera polos. Então por causa disso nós temos uma ideia das substâncias serem apolares. Esse fato da substância ser apolar é porque nós temos átomos iguais interligados entre eles, não tendo diferença de eletronegatividade. Por causa disso, não tendo essa diferença, nós temos um NOx igual a 0. Beleza? Então quer dizer que um elemento não está puxando um elétronzinho a mais do que o outro. Agora, quando nós temos elementos, por exemplo, os metais da família 1, que são os metais alcalinos, ele tem um elétron na última camada. Ele vai sempre tender a perder esse um elétron. Então ele tem um NOx fixo. A gente fala que os metais alcalinos, que são da família 1A, eles têm ali então um NOx de mais 1. Sempre quando eles estão ligados a outros elementos. Quando nós temos os metais alcalinos terrosos, nós temos a família 2 da tabela periódica. Então a tendência dele é perder 2 elétrons. Por causa disso, então, nós temos esses metais que estão interligados a outros elementos como o NOx mais 2. Beleza? Agora olha só, alumínio, zinco e prata, nós temos alguns NOx fixos também. O alumínio é sempre mais 3, zinco é sempre mais 2 e prata é sempre mais 1. Então fica mais fácil a gente falar assim, mais 1, mais 2, mais 3, né? A prata, zinco e alumínio. Para você sempre lembrar disso, tá? São alguns NOx fixos. E o hidrogênio tem NOx igual a mais 1, com exceção aos hidretos metálicos. Perceba comigo o seguinte, nós temos hidrogênio e oxigênio. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então você percebe que o oxigênio está do lado direito da molécula e o hidrogênio do lado esquerdo. Sempre o positivo vem antes e o negativo vem depois. Como o oxigênio ele é mais eletronegativo, ele vai puxar os elétrons do hidrogênio. Se ele puxa os elétrons do hidrogênio, ele fica com NOx menos 2, porque ele está puxando de 2 elétrons, por causa de cada hidrogênio ter um elétron. E cada hidrogênio ele vai ter um NOx mais 1, porque cada hidrogênio está cedendo um deslocamento de um elétron. Então nós temos aqui uma substância molecular. Agora olha só, aqui nós temos uma substância também molecular, que a gente conhece como glicose. O hidrogênio no meio aqui, ele vai ser um NOx mais 1. Ele vai ser um NOx mais 1 porque todos os hidrogênios estão ligados a carbonos e estão ligados a oxigênio, sendo que carbono é mais eletronegativo que hidrogênio e oxigênio é mais eletronegativo que hidrogênio. Por causa disso, os hidrogênios eles vão ter NOx mais 1. O negócio é que o carbono vem antes aqui porque é uma substância orgânica. Quando o carbono vem antes aqui numa cadeia onde tem muitos átomos, é porque nós temos aqui um composto orgânico. E todo composto orgânico a gente coloca primeiramente o carbono. Agora, olha só, o NaH entra naquilo que eu te falei. Quem é mais eletronegativo, o sódio ou o hidrogênio?
É o hidrogênio. Então o hidrogênio é que vai puxar os elétrons do sódio, sendo que o sódio ele é um metal alcalino. Um metal alcalino ele vai ter sempre o NOx mais 1. Então o sódio está cedendo elétrons para o hidrogênio. Se o sódio está cedendo elétrons para o hidrogênio vai ficar com a carga negativa, que é o caso aqui, ó, -1. Ele é um hidreto metálico, porque o hidrogênio ele é um elemento mais eletronegativo do que o sódio. Beleza, galerinha? Então nós temos 3 NOx para o hidrogênio. Nós temos -1 quando ele é um hidreto metálico, nós temos ele +1 quando ele está ligado, fazendo ligação covalente com um elemento mais eletronegativo que ele, e o NOx 0 quando ele está ligado a ele mesmo. Beleza? Então fica ligado nisso, porque isso é corriqueiro em pedir em algumas questõezinhas de prova. Galera, o oxigênio, ele normalmente vai ter NOx -2. Por que o oxigênio tem NOx -2? Primeiro, ele é bivalente, ele faz 2 ligações e ele é muito eletronegativo, ele só perde para o flúor e empata com ele mesmo. Então, quando o oxigênio estiver ligado 2 vezes com 2 átomos menos eletronegativo do que ele vai puxar os elétrons desses 2 átomos e vai ficar com NOx -2. Então, é comum, na maior parte dos compostos moleculares que você encontrar o oxigênio, é comum você perceber que o NOx dele é -2. Vai ter aí algumas exceções, que é quando o oxigênio estiver sozinho, e aí está relacionado com a primeira regra, né? O3, O2, o NOx dele é igual a 0. E aqui você tem lá H2O2. Eita, parece que tem um excesso de oxigênio nesse composto, não é? Nesse composto você tem lá assim, ó, hidrogênio ligado a oxigênio, que está ligado a outro oxigênio, que está ligado em hidrogênio. Então, como existe uma ligação entre oxigênio e oxigênio, não tem como esses oxigênios ganharem 2 elétrons. Cada um deles aqui está ganhando apenas 1 elétron do hidrogênio e por isso o NOx dele fica igual a -1. Esses compostos onde o oxigênio tem NOx -1, eles são chamados de peróxidos. Não são tão comuns assim, mas aparecem com alguma relativa frequência aí, né? Os peróxidos, como por exemplo a água oxigenada, que é esse exemplo que eu te dei. Nós temos os casos dos superóxidos, né? Esse superóxido é quando o oxigênio vai ter NOx -0,5. E ele vai ficar com NOx -0,5 aqui, nesse caso, quando ele estiver ligado a um metal alcalino, que é o caso do potássio, que tem NOx igual aqui a +1. Esse potássio só tem 1 elétron para doar e ele está ligando a 2 oxigênios. Ele vai doar esse único elétron para esses 2 oxigênios que vão dividir esse elétron entre si, de tal forma que o NOx dele fica igual a -1. E no último caso aqui, os fluoretos. Lembrando que esses casos que eu estou destacando, eles são casos bem raros, não são comuns. O oxigênio ele é mais eletronegativo que a maior parte dos elementos. Ele só não é mais eletronegativo do que o flúor. Então esse aqui é o único caso em que o oxigênio vai estar perdendo os elétrons dele. E aí ele vai ficar com um NOx positivo, dependente de quantos flúores ele estiver ligado, certo? Se estiver ligado 2 vezes com o flúor, vai estar perdendo 2 elétrons e o NOx dele ali vai ser igual a +2. Mas de forma geral, a regra do oxigênio fala que na maior parte dos casos o NOx dele vai ser -2, ele vai ganhar 2 elétrons para se estabilizar. Agora, a quinta regra, os haletos. Os haletos é a família 17, o grupo 17, ou também conhecido como família 7A da tabela periódica. Os haletos, eles vão ter NOx igual a -1 se forem o elemento mais eletronegativo no composto, na molécula, né? Se você pega aqui a LCl3, o cloro é mais eletronegativo do que o alumínio, então o NOx dele é -1. BaBr2, o bromo é mais eletronegativo do que o bário, então o NOx dele vai ser -1. E aqui no HiO3, o iodo, ele não é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então eu não posso afirmar que o NOx dele seja igual a -1. Eu tenho que fazer uma continha para determinar esse NOx. E essa continha é justamente a nossa última regra aqui de determinação do NOx. A soma dos NOx em um composto é igual à sua carga. Então, se você tiver ali algum elemento com NOx duvidoso, algum elemento que não entra em nenhuma das últimas regras, você pode calcular o NOx dele a partir dos elementos vizinhos. Vamos lá.
KMnO4. Esse KMnO4 ele é conhecido como permanganato de potássio, certo? Quem já teve catapora e tomou banho na água roxa já viu esse permanganato de potássio aí, né? Toma cuidado, que ele é um agente oxidante muito forte e ele pode gerar queimadura se não tiver na concentração correta, se você não utilizar ele com certo cuidado. Agora, o potássio é da família 1A. Família 1A é os metais alcalinos. E metais alcalinos têm NOx fixo igual a mais 1. Então significa que esse potássio aqui, o NOx dele é mais 1. Beleza. O manganês, eu não sei o NOx dele. Na verdade, o NOx dele é variável. Pode ser 0, pode ser mais 2, pode ser mais 4, pode ser mais 7. É variável, certo? Então eu tenho que determinar qual que é o NOx desse manganês. Eu vou chamar o NOx dele de X, certo? O NOx do oxigênio, como aqui não entra em nenhuma das exceções, é o comum para o oxigênio, vai ser um NOx igual a menos 2. Beleza. Agora, para calcular o NOx do manganês, eu tenho que calcular a carga total do composto. Quantos potássios nós temos aqui? Só um, né? Então esse mais 1, ele vai se repetir uma vez. Vou colocar aqui, ó, mais 1. Quantos manganês nós temos nessa molécula? Nessa molécula não, nesse composto, né? Você tem 1, então aqui vai ficar mais X. E quantos oxigênios nós temos nesse composto? Não é 4? Então esse menos 2 ele se repete 4 vezes, de tal forma que a carga total do oxigênio seria menos 8. A soma dos NOx tem que ser igual à carga total da molécula ou do composto. No caso aqui, como esse composto ele é neutro, a soma dos NOx tem que ser igual a 0. Então mais 1 mais x menos 8 é igual a 0. Isso significa que o valor de x ele tem que ser igual a mais 7. Então, esse manganês, nesse caso, tem que ter NOx mais 7, porque mais 1 mais 7 menos 8 dá igual a 0. Agora aqui, ó, o carbono não entra em nenhuma das regrinhas que nós falamos. O oxigênio ele vai ter NOx menos 2, a não ser que não dê certo a continha. Então, vamos colocar aqui o oxigênio como sendo menos 2 e o carbono como sendo x, certo? Esse X se repete 2 vezes, porque você tem 2 carbonos nesse composto. Então, vou colocar aqui, ó, 2 vezes o NOx do carbono. O NOx do oxigênio é menos 2, e esse menos 2 vai se multiplicar 4 vezes. Vou colocar aqui, ó, menos 8, porque menos 2 vezes 4 dá igual a menos 8. Isso daqui tem que ser igual à carga desse composto. E a carga desse composto, ó, é 2 negativo. Então, ele vai ter que ser igual a menos 2. Então, agora, matemática básica aqui, ó. Esse menos 8, eu vou passar para o lado de lá, vai ficar mais 8. Mais 8 menos 2, fica mais 6. Então, 2x é igual a 6, a mais 6. Passo 2 dividindo, 6 dividido por 2, você vai descobrir que o valor de x ele é igual a mais 3. O NOx do carbono nesse composto ele é igual a mais 3. Agora, amônio, aqui para encerrar. O hidrogênio tem NOx fixo igual a mais 1. E o nitrogênio ele é variável, vou chamar de x, certo? Esse x se repete uma vez, porque só tem um nitrogênio nessa molécula, nesse composto. Então você vai colocar aqui x. O hidrogênio que tem NOx mais 1 está se repetindo 4 vezes. Então vou colocar x mais 4, né? Mais 1 vezes 4 mais 4. Isso aqui tem que ser igual a mais 1, porque a molécula tem uma carga positiva no total. Passa esse mais 4 para o lado de lá, vai ficar negativo, vai ficar menos 4. Menos 4 com mais 1, o valor de x nesse caso, ele é igual a menos 3. Significa que o NOx do nitrogênio nessa molécula é igual a menos 3. A soma dos NOx totais, lembra que você não pega o NOx só de um oxigênio não, você pega o NOx dos 4 oxigênios. O NOx total, a soma dos NOx totais em um composto, em uma molécula, ele tem que ser igual à carga desse composto. Se o composto não tiver carga, a soma tem que ser igual a 0. Se o composto for um íon, tiver carga, a soma tem que ser igual à carga desse íon, entenderam? Então é assim que a gente calcula o NOx de alguns elementos que são duvidosos,
sendo que você conheça os elementos que estão ligados a esse cara aí, beleza? Então, galerinha, essa foi a nossa aula sobre NOx. Cara, e é muito importante você saber isso, principalmente porque você vai aplicar em algumas substâncias que já foram cobradas no Enem e também no balanceamento de óxido, redução, que a gente vai passar ainda mais pra frente. Exatamente, isso também vai ser muito importante quando ele estudar eletroquímica, né? Que vai ser estudado lá na frente. Na verdade, você já pode procurar aí nossa playlist de eletroquímica, né? Se você tiver alguma curiosidade, para saber um pouquinho mais sobre esse NOx, sobre reações de oxidação, sobre enferrujamento do ferro, por aí vai. Por aí vai. Outra coisa legal também que eles vão ver são NOx de cadeias orgânicas, né? Isso lá na química orgânica, muitos vestibulares cobram NOx daquele carbono em especial e tal, porque o carbono tem um NOx variado. E dentro daquela cadeiazinha, ele vai ter que ter um NOx. Exatamente. Então, galera, preste bastante atenção, anote todas as regrinhas, lembre, pratique bastante e a próxima aula a gente continua falando sobre o assunto. É nóis.